Os alunos que acabaram de sair aqui da Escola Santa Lúcia, bem importante, né, a participação já desde criança deles estarem aqui. E eu percebi quando o presidente saudou, vários deles tirando foto, registrando aqui a sessão, certamente um momento que vai marcar bastante a vida deles. Colegas vereadores, hoje eu tenho aqui 2 assuntos para trazer aos nobres edis, de um deles mais específico, de um projeto de lei de nossa autoria, que já está protocolado nessa casa desde o último dia 9 de outubro, que trata justamente sobre garantia, né, e no aspecto de segurança, de conforto para mulheres e para pessoas com deficiência física. Enquanto o pessoal está organizando aqui a apresentação, já quero ir falando que é o PL 248, que trata de uma política para mais respeito e acolhimento nas consultas de saúde. Acho que pode colocar na tela cheia, eu passo por aqui daí pelo passador de slides. E este projeto, ele visa justamente, ele está em coadunância com outras 3 normativas, com a Lei número 8.080 de 1990, que é a lei do Sistema SUS, né, a lei do nosso Sistema Único de Saúde, uma resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, de número 50 de 2002, e também uma resolução do Conselho Federal de Medicina do ano de 2019. Esse projeto busca justamente trazer mais respeito e acolhimento nas consultas de saúde. Qual que é o objetivo desse presente projeto? Garantir o acompanhante de livre escolha em consultas e exames para mulheres e pessoas com deficiência e nos casos em que envolva sedação ou uma redução da capacidade de discernimento do paciente, ela possa ter, de maneira obrigatória, assegurado esse direito para um acompanhante. E por que nós estamos colocando esses objetivos dentro desse projeto, colegas? Para que a gente venha coibir práticas que já acontecem dentro da nossa sociedade e tem sido motivo de notícias frequentes dentro do nosso país afora, de procedimentos médicos, de exame, especialmente aqueles que envolvem completa sedação, onde mulheres ou pessoas com deficiência física são violentados, especialmente no aspecto físico, né? Eu acredito que os colegas viram já uma notícia de amplo conhecimento e divulgação, salvo o melhor juízo, foi no ano passado isso, de um profissional da saúde que, durante um exame, praticou um ato libidinoso, né, em uma paciente, aproveitando o fato de que ela estava completamente sedada durante aquele momento do exame. Então, é dentro dessa perspectiva que surge este projeto, justamente para assegurar, por meio de lei, que exista, de maneira identificável, inclusive nos estabelecimentos públicos e privados de saúde, a possibilidade das pessoas terem um acompanhante da sua escolha para estes exames e consultas também que envolvam a necessidade de um acompanhante e, em caso de sedação, a obrigatoriedade. Por que, então, é necessário? Justamente o que eu comentei agora, né, os momentos de fragilidade e vulnerabilidade, prevenir abusos e violações, mais segurança, respeito e acolhimento e fortalecer a confiança no atendimento de saúde. Então, está assegurado dentro dessa prática o acompanhante maior de idade escolhido pelo paciente, a obrigatoriedade quando houver a sedação, o direito de aguardar o acompanhante chegar, e as clínicas e hospitais devem informar também esse direito para as pessoas. E aqui nós colocamos algumas exceções previstas, né? Porque, evidentemente, para toda regra existe uma exceção, para toda lei também existe uma compreensão de uma realidade. Casos de urgência e emergência sem o acompanhante no local ou por razão de atraso ou ausência no horário do exame. E o paciente, então, mediante isso, pode escolher alguém que esteja no local ou um profissional indicado para acompanhar este procedimento médico, este exame, esta consulta. Justamente porque, caso de urgência e emergência, não se pode esperar, né? Existe um risco iminente ali e, justamente por isso, faz necessário uma intervenção médica o quanto antes possível. Tudo isso visa o acolhimento na saúde, a transparência nos atendimentos, a proteção para os grupos vulneráveis e a confiança da população no sistema de saúde. E aqui também é uma proteção para o próprio agente de saúde, que vai ter ali alguém que está acompanhando aquele procedimento e que pode ser uma testemunha, inclusive, do ato que está sendo realizado ali da consulta e do procedimento médico. Inclusive, colegas, neste projeto, nós, como eu informei anteriormente, nós deixamos aqui preconizado, previsto, a ideia justamente de que esses ambientes de exames, de consultas hospitalares, ambulatoriais, clínicas e etc., tenham que deixar afixado cartazes ou painel digital de forma visível e de fácil acesso à população, informando sobre esse direito e a obrigação de que trata esta lei. E aí também existem aqui advertências e havendo um descumprimento de advertências, a possibilidade de multas para aqueles que desrespeitarem esse direito das pessoas. Caleb, mas isso na prática já não acontece? Pode ser que sim, pode ser que já aconteça até por uma questão
de tradição, né, uma questão que se pactuou e uma questão de bom senso. Agora, nós não podemos contar com o bom senso de todas as pessoas, porque a gente sabe que tem gente que não tem bom senso. Então, para isso existe a lei, para isso precisa estar registrado em um código de normas e é justamente nesse sentido, é com este espírito que este projeto de lei vem até esta casa. Avançando, colegas, no meu tema, enquanto o pessoal vai daqui a pouco trazer aqui mais vídeos sobre esse segundo tema que eu quero falar, é sobre uma situação que chegou ao meu conhecimento de acidentes no distrito de Ana Rech. Eu fui chamado há 2 semanas, acredito, pelos moradores lá, tinha recebido já algumas indicações, alguns protocolos de moradores ali da região, especialmente de comerciantes, amigos que moram naquele entorno, que tem comércio naquele entorno também, com relação à Avenida Rio Branco, lá no distrito de Ana Rech, na região de Ana Rech. Essa avenida, que todos os colegas sabem, é que dá acesso às empresas Marco Polo, dá acesso a uma série de comércios, dá acesso também a uma artéria, né, onde desafoga todo o trânsito e dali partem outras vias que dão acesso a loteamentos que estão no entorno. Tem, inclusive, a construção de uma grande torre que vai ser feita atrás de um dos comércios. Ao lado desse comércio tem um outro centro comercial que vão ter mais 8 ou 9 salas enormes, onde pessoas vão instalar comércios. Então, a tendência é que cresça e cresça bastante. E aqui eu estou trazendo um vídeo para os colegas terem uma noção do que eu estou dizendo. Pasmem os senhores, aqui nós temos uma ciclofaixa que está apenas pintada de branco. Essa ciclofaixa, mal e mal identificado, ela virou estacionamento, como vocês podem ver lá no fundo tem um carro estacionado, quando deveria ser uma ciclofaixa, justamente para que os ciclistas pudessem trafegar por esse trecho. E no final de tarde, no início da manhã, nos momentos de pico, é onde tem a maior incidência de pedestres e ciclistas que vão ali levar o seu pet, que vão fazer uma volta de bicicleta, vão correr, se exercitar nesta avenida. Então, observem pelo movimento dos veículos a quantidade de carros que estão passando. Esse horário aqui é 13h30, 4 horas da tarde. Então, nós não estamos nem perto do pico lá do final da tarde, 5h30, 6 horas. E, como eu disse, a ciclofaixa não tem sinalização. Tem uma placa informando que é local de bicicletas, não tem a sinalização adequada, que, salvo o melhor juízo, deveria ser em vermelho, a sinalização de uma ciclofaixa, e foi entregue nessas condições à comunidade. E aí, diante disso, nós temos uma quantidade absurda de acidentes. Aqui só estão alguns registros. Ó. Aqui é exatamente em frente ao Centro Odontológico Massocato, que é um centro que tem ali, que inclusive foi o proprietário que me chamou para isso. Eu peço que a assessoria, por gentileza, coloque os vídeos. Vou mostrar para os colegas alguns vídeos que já não são de hoje, gente. São vídeos de 2021, se eu não estou enganado, de acidentes que vêm acontecendo de maneira recorrente. E tudo no mesmo lugar, a mesma câmera de monitoramento desta clínica odontológica registra os mesmos acidentes. Ó. Esse aí é do dia 17 de janeiro deste ano de 2025. Percebam a velocidade que as pessoas trafegam. Aí alguém, olha só o motociclista, ó. Foi arrastado uns 15 metros ali. Tem um outro vídeo na sequência, eu acho que esse é ainda mais danoso, que inclusive o carro avança aqui para o estacionamento. Esse daqui, ó. O motociclista foi atropelado. Esse vídeo é de 2022. Percebam, nós estamos falando da mesma câmera de monitoramento, em frente ao Centro Odontológico Massocato. Pode colocar, acho que tem mais 2 vídeos ainda, 1 ou 2 vídeos. E detalhe, já tem protocolo feito, olha só. 2024, maio de 2024. Já foram abertos uns 3 ou 4 alocaxias, protocolos, aí as pessoas quando vão consultar, depois de 1, 2 anos ou meses do protocolo aberto, aí recebe informação que não era o local. Esse aí foi mês passado, ó, 27/10 deste ano. E tem um, eu acho que não apareceu aqui, deve estar indo aí, talvez seja esse. Esse também é de 2022. Um desses vídeos foi uma senhora, esse foi um engarrafamento. Mas observem, o carro freou porque nós temos uma entrada à esquerda e temos uma entrada à direita. Nenhum dos 2 lados da rua nós temos recuo. A ciclofaixa é interpretada como estacionamento, muitas vezes pela maioria dos condutores, o que inclusive também atrapalha a vida. Esse aí era o que nós estávamos exibindo, pode retirar. Agora que precisa vir um monte de carro, não vem, né? Esse é o que nós estávamos mostrando antes. Então vejam, nós já fizemos uma indicação, estou aguardando inclusive, presidente, Peço a possibilidade de palavra, nós... Pede uma parte ou a palavra? A parte? Vai usar o tempo, vereador Bortola? Peço uma declaração de líder, presidente.
Segue em declaração de líder da bancada do Progressistas, vereador Caleb Garbim. Obrigado, presidente. Já lhe concedo a parte, vereador Odonei. Presidente, inclusive, faço menção aqui às nossas indicações. Eu já percebi que tem uma circular aí dentro do nosso grupo do WhatsApp, mas nós só não conseguimos finalizar a indicação justamente por conta da assinatura e essa migração de sistema. Mas, independente disso, a Secretaria já está informada, já existem vários protocolos dos moradores. Agora eu estou fazendo mais uma indicação, inclusive, anexando os números desses protocolos, anexando esses vídeos, as fotos, para que a Secretaria de Trânsito tome uma providência com relação a isso. É urgente a necessidade de um redutor de velocidade, talvez um sistema de redutor eletrônico, inclusive, um quebra-mola. Eu sei que os técnicos têm uma resolução que restringe bastante a utilização de quebra-molas, mas alguma intervenção tem que ser feita. E a população está crescendo nessa região, temos um loteamento que está sendo urbanizado ali próximo, temos um edifício que está sendo construído, um edifício residencial. Existe um centro comercial de 8 ou 10 salas que estão sendo construídas também. Então, aqui fica a minha preocupação, a manifestação de preocupação com relação a essa região, que todos os anos a mesma câmera de segurança está registrando inúmeros acidentes. E detalhe, enquanto eu estava lá filmando, uma pena que a gente não conseguiu filmar, mas nós presenciamos, assim, 100% de que iria acontecer um acidente. Foi por detalhes que não ocorreu esse acidente, enquanto nós filmávamos para trazer para os colegas aqui e colocar nas redes sociais. Seu a parte, vereador Aldonei Machado. Colega Caleb Garbim, assunto muito importante, esse que você traz aqui para nós hoje. Como você falou, isso não é de hoje que acontecem esses acidentes, e eu já vim acompanhando, é uma região que eu acompanho há muito tempo, e tem um projeto muito interessante, que é um projeto da Samar, né, uma parceria que eles querem fazer, estão buscando investimento, aonde aquela Avenida Rio Branco ela vai ser toda remodelada. Né? Já teve um momento, já teve ciclovia, depois se perdeu, mas agora a Avenida Rio Branco ela vai ser toda remodelada, um projeto fantástico. Eu estive lá, acompanhei, junto com o presidente da Samar, acompanhei com Edson Trovão. Então, assim, a partir do momento que esse trabalho estiver pronto, nós vai acabar esse problema. Muito do que acontece ali, claro, a gente sabe que é imprudência também. O pessoal também não se liga, né? E a gente vê situações diariamente, só quem está no trânsito, só quem está atrás do volante vê as barbáries que acontecem na cidade. Mas ali, com essas obras agora, vereador Caleb, que vai acontecer com essa parceria, Samar, Prefeitura, eu acredito que 80% desses problemas vão ser resolvidos. Na frente da Marco Polo, perto das Ferros ali também, é outro lugar que dá muito acidente, porque foi feito tudo novo, foi feita uma sinalização nova e o pessoal tenta fazer o que era feito no passado, que é tu sair da antiga Neobus e dobrar à esquerda, né, para vir para o centro, e não é mais isso que se faz, tu tem que dobrar à direita, fazer a rotatória na entrada do portão da Marco Polo e assim depois tu voltar para a Avenida Rio Branco. E ali tem dado muitos acidentes toda semana, mas exclusivamente por imprudência, pelas pessoas tentarem fazer o que era feito no passado. Uma parte, vereador. Cabe uma sinalização, e eu concordo, e a prefeitura tem que fazer uma sinalização melhor, né? Aquela coisa, daqui a pouco até a fiscalização de trânsito ficar ali dando uma canetada no início para tentar conscientizar as pessoas. Mas muito bom o seu tema, nobre colega, e estamos juntos nesse assunto. Forte abraço. Obrigado, vereador Odonei. De fato, é um somatório de responsabilidades, né, que nós temos ali. A imprudência dos motoristas é gritante, realmente. Eu percebi várias conversões, pessoas parando em cima da via ao invés de tomar o recuo ao lado, mas também é a questão, né? O recuo que deveria ser recuo é uma ciclofaixa. Então, a gente tem um desafio aí de a ciclofaixa estar devidamente identificada. Porque daí, assim, não adianta nós incentivarmos a prática esportiva, o ciclismo, etc., se nós não damos as condições. Eu vi muita gente caminhando já naquele horário, das 13h30, 4 horas, né? E é uma incidência muito grande, porque é um perímetro linear ali, é reto, a geografia facilita e tal, mas as pessoas se sentem inseguras. O atropelamento ali, infelizmente, é iminente. Eu vi gente passando a 80, 90, 100 por hora. 13h30 da tarde, 4 horas, né? Seu a parte, vereador Jack. Obrigado, vereador Caleb. Eu conheço bem aquela região ali, porque todos os dias eu passei ali por 15 anos, então, parabenizar pelo assunto que o senhor traz e dizer que, infelizmente, já perdemos vários colegas ali, funcionários da empresa, inclusive, que acabaram perdendo suas vidas ali naquela rotatória ali. Muito obrigado, vereador. De fato, vereador José Abreu, o senhor conhece bem aquela região, é uma saída importantíssima da nossa cidade, né? Uma entrada e saída importantíssima. As empresas Randon ali, as empresas Marco Polo, perdão,
tem um grande fluxo, né? Não adianta culpar a empresa também, né? A empresa está produzindo, não é esse o fato. A questão é demarcar a sinalização, uma responsabilidade dos motoristas, e nesse ponto, eu acho, dos ciclistas, é uma coisa que me preocupa, porque a pessoa, uma vez que imagina que ali tem uma ciclofaixa, acredito que vai ser respeitado, e não é a realidade que vem acontecendo hoje. Seu a parte, vereador Lucas. Obrigado, vereador Caleb. Primeiro, parabenizar o senhor pelo seu trabalho. Já fiz isso várias vezes. Mas o senhor aqui apresentou um projeto de lei, e eu quero dizer que eu tenho orgulho de ter sido o proponente desse projeto, que foi aprovado por unanimidade nessa casa, que é um projeto que trata de assegurar o acompanhamento às mulheres em consultas ginecológicas ou obstetrícias de um acompanhante por elas definido, que pode também ser um profissional da saúde. Como sugestão para o senhor fazer uma emenda no que se refere às pessoas com deficiência. Vários lugares do país já têm leis assim, em Caxias ela já vigora desde o ano passado. Então, um parabéns só para atentar, e é isso aí. Vamos melhorando e dando garantia de que todo mundo tenha a sua saúde e o seu cuidado garantido, considerando vários casos que nós já tivemos de violência em atendimentos de saúde em Caxias ou em tantos outros lugares do país. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, presidente. Eu confesso que eu pesquisei no sistema, não havia encontrei um projeto falando de fato da obstetrícia e a ginecologia, e a ideia justamente é que esse projeto seja mais amplo no sentido genérico da abordagem e, de fato, né, abordando os deficientes físicos também. Sei bem disso, a minha avó é uma deficiente visual já há quase 10 anos e eu sei da importância desse acompanhamento. Inclusive, minha mãe faz esse acompanhamento constante. Todas as vezes que a minha avó precisa sair de casa, tem que ter alguém junto, né, para auxiliar nesse momento, e sei da segurança que deve se dar às pessoas nesses atendimentos de saúde pública. Nosso grande expediente era esse. Agradeço os colegas pela atenção. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Caleb Garbim.